Graça e paz, meus queridos, amados irmãos, que a graça e a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste momento, nesta manhã, quando nós chegamos mais uma vez para o nosso encontro com a palavra. Queremos trazer até o seu coração uma palavra amiga, uma palavra do Senhor, uma palavra que traga paz ao seu coração, que dê direção para a sua vida, que te dê entendimento de todo o propósito que Deus tem para você. Estamos durante as 2 últimas semanas e com a conclusão prevista para hoje de uma série de reflexões bíblicas a respeito da história da nossa vida. Eu quero retomá-la hoje do ponto que nós paramos e continuar escrevendo a história da nossa vida, de acordo com o Senhor e com a sua palavra. Então, você possa estar aí ligado aí com a gente aí para nós conversarmos a respeito disso. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero me unir, ó Deus, às pessoas que estão conosco aqui online, as pessoas que estarão acompanhando através das gravações, tanto no Facebook quanto no YouTube.
o Senhor possa liberar a graça abundante do Senhor sobre estas vidas. A palavra nos diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Sendo ela viva, em todo momento, quando ela é ministrada, ela traz ao coração das pessoas o conforto do Senhor, a mesma direção, é o mesmo Espírito que ministra a esses corações a palavra do Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor possa derramar a graça abundante do Senhor sobre cada vida nesta manhã, para que possamos ter um verdadeiro encontro com a palavra que nos leve à transformação da nossa vida, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos e apresentamos e consagramos esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos, estamos então, conforme eu disse, conversando durante essas semanas sobre a história da nossa vida. Qual que é a sua história? Todos nós temos uma história. E essa história é importante, porque ela constitui a razão do nosso ser, nosso existir. Entender a história da nossa vida faz entender o nosso presente e nos faz também refletir sobre o nosso futuro. Nesse processo de construção da história da nossa vida, nós passamos por diversas fases. Nós passamos por aquela fase da educação. A gente poderia voltar até um pouco mais, né? Da forma como nós viemos ao mundo, fomos gerados, o nosso nascimento, a nossa educação pelos nossos pais, a forma como nós crescemos, o ambiente que nós crescemos, a cidade que nós crescemos, a casa, o tipo de família ajustada ou desajustada, tudo isso vai construindo a nossa história. Os estudos que nós tivemos, se não tivemos, a preparação profissional que nós temos ou ainda não alcançaram todos, essa forma de vida nossa como um todo forma a nossa história. Com quem nós nos relacionamos, quem são os nossos amigos, quem são os nossos vizinhos, onde nós moramos, por que moramos ali, quem são as pessoas que moram ao redor da nossa casa, quais as visitas que nós recebemos, quais as pessoas que se manifestam nos momentos difíceis da nossa vida, como nós nos aceitamos as mudanças das pessoas, a mudança na situação do mundo que vivemos. Tanta coisa nós poderíamos levantar aqui, muitas outras mais, né? Como foi o nosso encontro com Cristo? Você já teve um encontro com Cristo? Como foi? O que mudou na sua vida do antes para depois? Frequenta a igreja? Como é a sua vida na sua igreja? Como você se relaciona com as pessoas? Como você convive com as pessoas lá no seu ambiente de trabalho? Como você convive com as pessoas na sua igreja? Então, são questões pontuais para nós entendermos a nossa história. Mais uma questão, como você vive a sua vida com Deus no dia a dia. Tem uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de adoração a Deus? Quais as canções que você ouve no dia a dia? Exalta ao Senhor ou não? Como é a história da sua vida? Qual é a história da sua vida? O Senhor nos criou, nós nos gerados desde o Éden. O Senhor deu vida ao homem, ordenou que multiplicasse, enchesse a terra. As pessoas se espalharam pelo mundo. Gerações depois, Jesus veio, o Evangelho foi pregado, os apóstolos ensinaram a palavra de Deus, os discípulos se espalharam pelo mundo. O Evangelho atravessou os limites da Palestina, chegou à Europa,
através dos gentios, da Europa chegou até o Brasil. Então, como gentios, hoje nós recebemos a palavra de Deus, e nesse processo tanta coisa acontece, não é isso? Isso é a história de cada um, meu querido. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida. Então nós precisamos ter bem traçado a nossa história, se nós queremos saber do nosso futuro. Então nós vimos essas semanas muitas coisas, né, que nos fazem lembrar da nossa história. Então vejamos, nós vimos que a nossa história começa lá em Gênesis 1:27, quando nós somos criados à imagem de Deus. Vimos também que na nossa história levanta então o pecado, surge o pecado, e por causa do pecado veio a morte e passamos a viver à mercê da morte. Mas a provisão de Deus nos trouxe então Jesus Cristo, e pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós somos remidos, somos comprados, paga um preço alto por nós, ali na cruz do Calvário. E vimos também que na nossa história que estamos escrevendo, o Senhor nos dá então a oportunidade de um novo nascimento, de nascer de novo pela palavra do Senhor e pelo Espírito do Senhor. Ah, meus queridos, Deus é tão maravilhoso, né? Deus nos ama de uma forma tão especial, que nós podemos ter tido uma história lá no passado de derrotas, fracassos, tristezas, mas nós podemos mudar a nossa história, nós podemos ter uma mudança radical na nossa vida, que nos leva então a escrever um novo capítulo de nossa história. Não uma história do pecado, dos fracassos, mas a história de restauração. Deus nos ama e quer a nossa vida restaurada. Então, que tal começarmos então a reescrever a nossa história, transformando a nossa vida numa história de sucesso. História de sucesso não é aquela que você aprende através de livros de autoajuda. Na verdade, livro de autoajuda é só forma de vender, né? De alguns escritores motivacionais que querem vender livros para tratar desse assunto. O que nos ajuda mesmo, a autoajuda que nós recebemos, nós já temos, que é a autoajuda que veio do Calvário. Essa ajuda que entra em nosso coração e que transforma a nossa vida. Não são livros ou palavras para tentar alimentar o nosso ego, né? Que nos faz superar as dificuldades. Para superar as barreiras é conhecer Jesus. Os apóstolos, os discípulos não tinham autoajuda. E eles venceram as piores perseguições na vida deles. Os primeiros cristãos não tiveram escritores de autoajuda, tiveram a palavra do Senhor revelada ao coração deles. O que nós precisamos não é de autores motivacionais, de autoajuda, nós precisamos de Jesus em nós. Quando Jesus está em nós, então nós temos a ajuda que nós precisamos. É aquele que pode mudar a nossa história, aquele que pode fazer bem a nós, que pode mostrar o valor que nós temos. Quem nos revela o valor que nós temos, o Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, é aquele que nos fortalece, nos mostra realmente quem nós somos e o que precisamos para mudar. Então, o que nós precisamos é de Jesus. Precisamos de mais nada, ficar gastando dinheiro com livros, com autores, né? Com palestras motivacionais, nada. Isso aí é simplesmente um capitalismo, né? Uma forma de vender livros, né? E vender DVDs e você participar de cursos que eles oferecem para ouvir aquilo que você já sabe. O Senhor nos dá o valor que nós precisamos. Tá bom? Então, se você quer ter a sua história mudada, então quero convidar você para conhecer Jesus, para se relacionar melhor com Jesus, e aí a sua história será mudada. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: mas todos nós
com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vejam que Paulo está nos dizendo aqui que nós somos transformados à imagem de Jesus. Vejam que coisa fantástica, né? A nossa história pode ser mudada. Falamos aqui de autoajuda, aqui Paulo está dizendo o que é essa autoajuda que nós precisamos. Transformação à imagem de Jesus. Sermos transformados à imagem de Jesus. Paulo diz assim que isso acontece de glória em glória, dia após dia, de revelação a revelação do Senhor, de manifestação do Senhor a cada dia em nós. E essa manifestação do Senhor que vem a nós, meus queridos, ela vem através da presença de Jesus em nós. Mas é o seguinte, nós temos que chegar com cara descoberta. Transparência diante do Senhor. Vejam que essa expressão aqui leva muito à questão daqueles artistas que no passado eles usavam aquelas caricaturas que faziam no rosto, né, através daquele sistema de processo de maquiagem, e eles ali formavam semblantes tristes ou alegres, mas ali são apenas máscaras que são colocadas sobre os rostos, né? Máscaras que escondem a verdadeira essência do nosso ser. Faz um rosto alegre, mas o coração está triste. Faz um desenho de uma felicidade, mas dentro de si está uma angústia de um tamanho tão grande. Por isso veio nosso entendimento, né? Essa expressão, né, de estar diante do Senhor sem máscaras, sem qualquer coisa que camufle a essência do nosso ser. E Paulo diz o seguinte: se nós queremos ser transformados à imagem de Jesus, nós temos que chegar diante dele com a cara descoberta, desarmado de qualquer coisa, chegar diante dele e dizer para ele o quão mal nós somos, o quão feio nós somos, não é isso? Mostrar a feiura do nosso coração, do nosso interior. Como diz um determinado autor, né? Nós cheiramos mal. Lázaro, quando por 4 dias ali naquele túmulo, né? O pessoal chegou e falou para Jesus: não adianta, tem 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Mas quando Jesus entra, o mau odor ele muda. Passamos a exalar o perfume de Cristo. Que bênção, né? Ninguém mais viu o mau cheiro depois que Jesus deu a ordem para Lázaro para sair daquele túmulo. Quando Jesus dá a ordem para nós sairmos do nosso quadro de camuflagem da nossa essência, do nosso ser, nós passamos a sentir que no nosso coração tem algo cheirando mal, que é o nosso pecado. Então nós podemos chegar diante do Senhor e vai refletir em nós a glória do Senhor. Vejam, meus queridos, essa glória do Senhor só reflete no coração arrependido e quebrantado. Essa presença do Senhor só é realmente percebida naquela pessoa que tem em si essa transformação do Senhor. Então, Paulo nos chama aqui para que todos nós, como rosto descoberto, sem qualquer máscara, chegarmos diante dele quebrantados, arrependidos dos nossos pecados, confessando a ele a indiferença do nosso ser, a feiura do nosso interior, o mau cheiro dos nossos atos e pecados.
e confessar ao Senhor, abrir o nosso coração, nos derramar diante do Senhor. E quando isso então acontece, o que ocorre é que nós somos então transformados de glória em glória, na mesma imagem, nos tornando como o Senhor, parecidos com o Senhor. Ah, meu querido, quão maravilhoso isso seria na nossa vida. Quão maravilhoso se todos nós tivéssemos essa experiência. Chegar diante do Senhor todo dia, confessar a Ele os nossos pecados, mostrar para Ele quem nós somos, embora Ele já o saiba, mas Ele quer que haja o reconhecimento nosso e queremos então ser perdoados pelo Senhor. Assim nós podemos então receber algo do Senhor que venha gerar mudanças e transformações na nossa vida. Nesta manhã eu quero te convidar a reescrever a sua história, uma história de transformação, uma nova história na presença do Senhor. Você possa experimentar a presença do Senhor e ter a sua vida transformada nesta manhã, ou tarde ou noite, não importa o horário que você estiver ouvindo ou participando desse momento de encontro com a palavra. Mas que você possa, meu querido, meu amado amigo, irmão em Cristo Jesus, hoje ser transformado à imagem de Jesus. Que você reflita a imagem de Jesus, que as pessoas olhem para você, para as coisas que você faz, fala no seu dia a dia e vejam em você Jesus Cristo. Que você possa, por onde você passar, exalar não o mau odor do pecado, mas o perfume de Jesus que está no seu coração. Nós refletimos aquilo que nós somos. O nosso exterior expressa o que está em nosso interior. Foi o que Jesus diz, que do nosso interior procedem as impurezas, os maus pensamentos, e tantas coisas Jesus enumera ali em Marcos capítulo 7. Quanta coisa que está dentro de nós, e nós expressamos isso. O interior do homem procede todas essas más coisas. Jesus diz que aquilo que procede dentro do homem é que contamina o homem. Então, tem algo dentro de você que está te contaminando. Então, eu quero te convidar nesta manhã a fazer este acordo com Jesus, a fazer esta aliança com Jesus, a ter a sua vida transformada pelo poder do nome de Jesus, para que você comece hoje uma nova história que o Senhor quer para você. Portanto, meu querido, meu amado irmão, meu amigo, que você possa ter uma história de vida e paz, mas que a sua história continue sendo escrita dia após dia da sua vida, uma história que vai se completar no dia que você chegar lá no céu e o Senhor dizer para você: vinde, benditos do meu Pai, vinde possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí a nossa história terá um final feliz. Então, mas para que essa história tenha um final feliz lá na frente, ela começa a ser escrita aqui. Não tem como escrevê-la depois, só enquanto você estiver vivo. Só enquanto você está aqui no mundo você pode reescrever a sua história. Então é hora de arrependimento, mudança, confissão e começar a escrever a sua nova história. Deus te abençoe. Semana que vem nós continuamos conversando ainda sobre a nossa história. Então temos algumas outras coisas a pontuar com você. É bom que você possa ter um final feliz na sua história que você está escrevendo. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero buscar o Senhor para que o Senhor possa nos mostrar realmente, revelar a cada um de nós a nossa essência, o nosso ser, e que nós possamos, Pai, ter coragem para assumir quem nós somos, fazemos, e que quando o Senhor nos mostrar isto, que haja confissão e arrependimento, e que possamos ter a oportunidade de voltar para o Senhor escrevendo a nossa história. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, para vivermos esse novo tempo com o Senhor. Que haja, ó Deus, arrependimento e salvação, que haja mudança de vidas. Esta palavra do Senhor, que nunca volta vazia, alcance os corações onde eles estiverem, Deus, em todo momento que ouvirem, em qualquer das plataformas que ouvirem, que o Senhor possa realmente fazer uma obra transformadora em cada coração. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre nós, desvenda, ó Deus, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a mente e o nosso coração, para vivermos uma vida que realmente reflete a imagem de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, apenas concluindo o nosso encontro com a palavra desta manhã, lembrando aos irmãos, membros da nossa igreja, ou você que está aqui em Contagem e deseja participar conosco, hoje às 19 horas nós teremos o nosso culto, nossa reunião presencial. Eu solicitei aos irmãos no sentido de os que puderem vir, os que vierem, confirmar a presença para hoje, porque hoje nós teremos também a celebração da Ceia do Senhor, que nós precisamos ter uma previsibilidade aqui das pessoas, tá bom? E todas as nossas celebrações da ceia, elas são feitas com todo cuidado para evitar o mínimo contato com os elementos da ceia. Então, espero que você venha, participe com alegria no seu coração. Então, caminhamos assim, servindo ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a alegria da nossa vida. Que Deus te abençoe, te dê um dia de bênção e de paz junto aos seus. Estejam todos na paz do Senhor Jesus.